CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Olá, bom dia! Hoje é sábado, 19 de novembro de 2022 e está no ar o seu programa CBN Agro, programa destinado a você, homem do campo, a você, mulher do campo, levando informações das novas tecnologias que estão sendo utilizadas para melhorar o desempenho na agricultura e pecuária. E aqui você vai ficar por dentro dos preços das principais commodities do mercado. CBN Agro. E hoje, atendendo a uma solicitação do seu Mário Ataíde, ele que é agricultor no município de Novo Lino, ele mandou um WhatsApp pra gente, solicitando uma entrevista sobre a consociação da agricultura familiar com a criação de abelhas. E a gente vai conversar com Gutenberg Fonseca, ele que é apicultor e diretor administrativo do Mel O Cortiço. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br. Aí você vai lá no player. E para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro ouvindo o CBN Agro todo sábado das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. E vamos aos destaques de hoje. Governo de Alagoas renova programa Mais Leite. Vacinação contra a febre aftosa em bovinos vai até o dia 30. Renagro passou a ser obrigatório desde o mês de outubro. Produção brasileira de frango no terceiro trimestre de 2022 apontou que foram abatidos 1,550 bilhão de frangos. Brasil elabora programa para se tornar autossuficiente em produção de fertilizantes. Governo mexicano vai comprar carne suína brasileira. Ministério da Agricultura emite alerta sobre os cuidados para o cumprimento das medidas de prevenção contra a influenza aviária. Está em fase final na Câmara dos Deputados projeto de lei que proíbe a marcação a ferro quente em animais de produção, enquadrando como crime de abuso e maus-tratos. Na próxima terça-feira, acontece na AMA reunião envolvendo prefeitos, secretários de Agricultura e técnicos para orientação sobre o CAF. CBN Agro. Como eu mencionei na abertura do programa, hoje, atendendo a uma solicitação do seu Mário Ataíde, ele que é agricultor no município de Novo Lino, ele mandou um WhatsApp pra gente, solicitando uma entrevista sobre consociação da agricultura familiar com a criação de abelhas. E a gente vai conversar com o Gutenberg Fonseca, ele que é apicultor e diretor administrativo do Mel O Cortiço. Bom dia, Gutenberg, tudo bom? Bom dia, Marcos, tudo em ordem, tudo na paz. Bem, Gutenberg, é possível? Eu sou um agricultor e quero ter mais uma renda, uma opção de renda a mais no meu sítio. Eu posso manter a minha agricultura familiar e ao mesmo tempo ser um apicultor? Pode sim, com certeza. Além disso, vai beneficiar tanto as suas outras culturas, como beneficiar o meio ambiente, né? E, consequentemente, a qualidade de vida de todos nós seres humanos. De qual forma? A instalação de caixas numa área mais reservada de mata, além de se retirar o mel e outros derivados da abelha, aquela abelha vai polinizar as suas outras culturas, aumentando assim a sua capacidade produtiva do seu sítio ou da sua fazenda. Eu explorando essa cultura frutífera, um exemplo, né? Aquela que
seja necessário emitir uma flor para poder se tornar fruto, vai haver uma melhora. Então, eu posso até aumentar a minha produção em virtude dessa polinização. Isso, com certeza. Para se ter ideia, eu posso dar exemplos aqui de algumas culturas. Se for uma produção, vamos supor, uma cultura do coco, a polinização pelas abelhas, com caixas próximas à plantação de coco, você chega a aumentar a sua produção em 30%. Você tem aí na laranja a produção de mais de 25%. Para ter ideia, o próprio maracujá, ele é 100% polinizado por um tipo de abelha nativa, que é a chamada mangangá. Se não tiver, não tem maracujá. Então aí você vem também para o melão, o tomate, todas aquelas outras, tanto de fruticultura como leguminosas também, da mesma forma. Agora também tem esse lado. Eu penso em fazer um consórcio com a abelha no meu sítio, mas a abelha pica, ela pode atacar, né? Então, como eu vou fazer essa consorciação e ao mesmo tempo ter essa segurança para que ela não ataque, né? Não haja esse ataque às pessoas que trabalham no meu sítio, a própria e minha família? Por segurança, a gente indica que a pessoa instale o seu apiário a pelo menos 100 metros de distância de onde circule pessoas. No caso, se for residência, que seja ainda mais distante, 300, 400 metros de distância. Isso porque só em a pessoa estar passando ali, às vezes fazendo barulho ou conversando, pode atrair, a abelha pode se achar ameaçada e pode chegar a atacar. No caso, se você cria outros animais, tipo galinha, porco ou até o próprio boi, a gente recomenda que onde for instalado o apiário, que faça uma cerca para que ou o carneiro e o boi não cheguem até a caixa, porque o maior risco é que ele entre no apiário e fique preso. Se for aberto, não, ele sai correndo e se livra. Já no caso desses outros animais, o ideal é que tenha pelo menos de 100 a 150 metros de distância. E o investimento? Eu sou curioso, mas primeiro, antes de haver essa capacitação, o investimento hoje, esse investimento é alto? Posso dizer que pelo benefício, certo? E o retorno, ele acaba não sendo tão alto assim. Porque isso a gente tem relatos e vê na prática que apicultores, na sua primeira florada, tirava mais de 70% do investimento. Então isso motiva a crescer ainda mais. E também tem aquela pessoa, rapaz, eu não tenho capital hoje. Existem várias linhas de crédito com juros muito baixos que ajudam a pessoa que quer começar na atividade. E quem já tem outra atividade tem maior facilidade, a burocracia é menor, certo? Eu recomendo também que procure, ou se houver no município, um SEBRAE, uma Secretaria de Agricultura. Existe também umas mesas de um empreendedor, porque esse pessoal vai direcionar para o órgão correto, certo? E principalmente para alguma pessoa que vai dar assistência técnica, que é o mais importante. Eu sugiro primeiro que se capacite, faça um curso, procure com alguém que já produza, procure uma associação, uma cooperativa próxima no município vizinho, se não houver no seu próprio município, que esse pessoal vai lhe dar todo o suporte. Do SEBRAE, o Senar hoje é um parceiro muito grande dos apicultores, principalmente na parte da assistência técnica, porque o apicultor começou e tive uma dificuldade, esse enxame foi embora, morreu, por que foi? E na hora ali tem o apoio que vai lhe dizer o que fazer, qual foi o motivo, para que você não cometa o mesmo erro. E é uma atividade que não lhe ocupa muito tempo. Você vai ali durante o dia, durante 2, 3 horas, a depender do tamanho do seu apiário. Um apiário pequeno, com 1 hora no dia, você faz toda a revisão dele. Você vai voltar nele daqui a 1 semana. Na época de florada, na época de colheita, você vai trabalhar ali, a depender do tamanho do apiário, 1, 2 dias, colhe, deixou lá, só volta depois de 20 dias. Então é algo que não vai lhe tirar muito tempo, ocupar tempo das outras atividades e vai lhe proporcionar uma renda muito extra, podendo chegar até a sua renda principal da fazenda. Essa capacitação, então, o ideal é eu começar pela capacitação e aí depois o investimento no material. Quanto tempo eu vou ter esse retorno à produção do mel nesse apiário e quanto se produz por caixa em média, o Gutenberg? O retorno vai depender da florada da sua região. Cada região flora em uma época diferente do ano. Então seria recomendado fazer um investimento 3 meses antes do começo dessa florada. Procura com pessoas da região quando é que vai dar a florada e procura saber qual a principal florada que forneça néctar para as abelhas. Então começa ali 3 meses antes. Vai ser a época que vai estar passando os enxames. Então faz essa captura desses enxames. E então na florada ele começa a produzir.
e com a florada ela vai durar em torno de 3 meses a 4 meses, dependendo da região. Nesse intervalo de tempo você consegue tirar até 3 vezes mel, no caso, né? Ela vai preencher a caixa você colhe, ela preenche. Enquanto tiver flor, a abelha vai enchendo os favos de mel. A dependendo da florada, você pode tirar aí por caixa. Uma média boa seria acima de 40 quilos por caixa ano. Essa é uma média. O Brasil hoje, dependendo da região, está com uma média baixa, em cima de 25, 28. Só que tem pessoas na mesma região da pessoa que tira 25, a pessoa tira 50, só pelo manejo. Então, é como disse, se capacita, vai procurando fulano, como é que você faz na sua fazenda, como é que você consegue tirar 50 quilos no ano, como é o seu manejo, como é que você faz na sua caixa, a sua lida, e você adapta para a sua realidade para ver se dá certo. Você mencionou, né, a abelha, esperar que ela passe por ali. Eu posso comprar já uma caixa com abelha ou é um gasto a mais? E eu tenho essa opção de deixar lá a caixa, esperar que venha um enxame e povoe aquela caixa? Existem aí 3 formas, né? Ou capturando esse enxame, porque esse enxame está ou num oco de pau, está lá na telha de alguma casa, em alguma árvore. Você faz a colheita, transfere ele para a caixa, colocando a caixa com uma cera, e essa caixa vai servir de isca. Então o enxame voador, quando ele vier, ele vai entrar nessa caixa, certo? Coloca um atrativo, ou pode comprar já as caixas com a abelha, então já vai começar produzindo. Dessa forma é um pouquinho mais difícil, porque você tem que conhecer pessoas que já sejam apicultores e estejam se desfazendo da atividade, ou pessoas que estão querendo diminuir o seu plantel de abelha. E o ideal, né? A tendência, cada ano, eu posso ir colocando mais uma caixa no meu apiário e elas vão ocupando, elas já estão ali povoando ali próximo ou não? Existe a possibilidade, melhor do que esperar, aumentar a quantidade de caixas, esperar um novo enxame, você consegue multiplicar o seu enxame. Quando ele está muito forte no final da florada, você consegue fazer a multiplicação. Já é uma técnica que você de 1 faz 2, de 1 consegue fazer até 3. Então não há mais aquela necessidade, aquela demora de esperar um enxame voador chegar na sua casa ou você ter que capturar. Mas aí não tem aquela história que tem que ter abelha rainha? Se só tem uma, como é que eu vou dividir esse enxame e ele vai para o outro lado se a abelha ficou naquela outra casinha lá? Isso, cada colônia só tem uma abelha rainha. O que é que a gente faz? Dentro de uma colmeia existem quadros que a abelha rainha, os alvéolos, coloca ovo todos os dias. Então aquele ovo, você pega um quadro, com 2 quadros com esses ovos de primeiro, segundo, terceiro dia, põe em outra caixa com uma quantidade de abelha e tira ela desse local. Então, as abelhas que estão lá dentro vão fazer se chama realeira, nesse alvéolo. Então, vão começar a alimentar esse ovo com geleia real, só e unicamente com geleia real. E essa abelha, que iria ser uma operária, vai se desenvolver virando uma princesa. Então, depois que ela vira uma princesa, ela vai para um voo nupcial, vai ser fecundada por outros zangões, volta para a caixa e já começa a pôr ovo. Porque isso é a forma de como multiplicar rainha. Existe também uma técnica de você mesmo multiplica suas rainhas. Produz suas rainhas e já inserem ela dentro dos novos enxames. Já é outra técnica. Isso tudo eu aprendo na capacitação ou até mesmo já convivendo com os apicultores mais antigos? Isso, convivendo com pessoas que já fazem, ou todo ano, 2, 3 vezes no ano, tem curso. Curso só de produção de rainha, curso de produção de própolis, que é um outro produto que também está em alta. Então, essa seria a forma mais. Você pega a teoria, às vezes acompanha um amigo que já tem, e depois, eu quero me capacitar ainda mais, procura um profissional. Quando existem esses cursos, o valor não é muito alto, e a própria Secretaria de Agricultura, o Sebrae, tudo subsidia, às vezes 80%, 90%, para ir para aquela pessoa que está realmente interessada. Você mencionou, né, nesse aumento da produção da colmeia, e aí tudo bem. Quando é que eu sei que chegou o período de secar, de tirar os alvéolos, né, de tirar o mel dessa colmeia? O processo é o seguinte, geralmente, depois que chove, vem o sol, as flores começam a brotar. Então, a abelha começa a pegar aquele néctar que tem nas flores, traz para a caixa, transformando-o em mel. A depender da quantidade de néctar que tenha na região de flor, ela consegue aumentar, ela consegue encher mais rápido esses alvéolos. Então, começou a florada, eu com 15 dias vou visitar minhas caixas. Se meus quadros já estiverem fechados, ou se ela já fechou os alvéolos, significa que está na hora de colher.
Se vê que ele tá cheio, ela começou a fechar, só tem 30%. Então, peraí, eu volto daqui a 5 dias. Volto daqui a 10 dias. Então, com o tempo de prática, você vai entendendo, vai fazendo o seu cronograma de dias que eu preciso voltar no meu apiário. Então, o bom seria, eu tenho a ideia, eu vou começar um apiário, mas aí o bom é eu incentivar também outros agricultores ali da região que também tenham o seu apiário, né, para poder a gente produzir junto e depois, que eu acho que o trabalhoso é você retirar o mel e fazer essa separação, que deve inclusive ser um custo maior, não é isso? Isso, eu recomendo ao menos 2 pessoas, o ideal seriam 3, porque durante o manejo apícola vai ter uma pessoa que tem que ficar 100%, ela vai se dedicar só ao fumigador, que é quem vai fazer a fumaça para aquilo ali quebrar a comunicação entre as abelhas e diminuir o ataque. Então uma pessoa é só para ficar no fumigador. A outra vai ficar abrindo as caixas, olhando, manutenção, tudo. E o ideal é que tenha mais uma para dar esse suporte. Então, se não tem um filho, se não tem um funcionário para fazer isso que já lhe ajuda no sítio, tenta ver com outras pessoas que querem entrar na atividade. Podem até, se não usar equipamento de uma associação para a colheita de mel, quando você tem 3, é mais fácil de dividir e comprar para os 3 do que um só, ter toda essa despesa. E na hora da colheita, vai ser o quê? É só uma mesa desoperculadora, uma centrífuga e uma tela. E também um decantador que é para poder armazenar o mel. Você mencionou o própolis também, que é um outro produto que a abelha produz e que também tem um grande valor de agregar, né? E aumentar a minha renda. Como é que está esse hoje comércio de mel, né? Todo o estado produz própolis vermelho ou só uma determinada região? Hoje todo o litoral brasileiro ele tem a vegetação que a abelha usa para a produção de própolis vermelha. Só que ela é muito mais explorada, Alagoas, Bahia, aqui na Paraíba, no Rio Grande do Norte. E ela foi mais estudada em Alagoas. Por isso, nossa própolis vermelha, ela tem uma particularidade que foi encontrado substâncias que não existem em nenhuma outra própolis no mundo. Então, em algumas amostras de Alagoas foram encontradas essas 4 isoflavonas aí diferenciadas. Por isso ela recebe esse título de ser a melhor própolis hoje do mundo. É um produto que está em alta, vai continuar em alta e ainda vai crescer ainda mais a procura. Então eu recomendo apicultores a investir também em própolis vermelha. Se você está na região de zona da mata ou sertão, tem a própolis verde, também tem mercado para ela. Entendeu? Além disso, a abelha você tem a cera, você tem o mel, a própolis, a cera, você tem pólen. Se for uma região boa de coqueiro ou de plantas que forneçam muito pólen. E você tem o próprio veneno da abelha, é também mais já existe também um mercado para ele. Então é uma infinidade de produtos que você consegue com um animal só. Você mencionou que, olha, na época da floração, mas nem todo período tem floração. Nesse período em que não tem floração, o que é que as abelhas fazem? Como é que eu mantenho essas abelhas para que elas não saiam daquelas caixas ou até venham a morrer? Existem manejos diferentes. Um deles é a pessoa deixar uma reserva de mel na última colheita, não tirar o mel que a gente chama do ninho, deixar isso para que elas fiquem ali mais 2, 3 meses se mantendo. Então a gente só vai fornecer a água. Já existem algumas pessoas que fazem uma pasta à base de xarope, de água com açúcar para tentar... É uma mistura energética para tentar mantê-la, mas não é muito bem aceita, certo? Mas muita gente faz isso e mantém as suas caixas. A outra opção, e também aí é mais lucrativa e seria mais viável se tivesse a capacidade, é migrar a sua abelha para um local que esteja florando. Então, terminou a florada onde você está, vou produzir em outro local. Então, produzi mais 2, 3 meses naquele local, terminei lá, eu volto para outro local que está florando. Então, é uma outra alternativa, seria mais viável. Então, seria eu ter uma propriedade aqui no litoral, acabou a floração aqui na região do litoral, eu poder ter um outro local na zona da mata. E aí eu colocava todas as caixas dentro de um carro e transportava para lá. As abelhas não estranham o ambiente, não? Não, de forma alguma. Hoje o transporte de abelha é feito à noite. Por que à noite? A abelha, durante a noite, ela não sai para trabalhar. Se não tiver luminosidade, se não tiver claridade, ela não sai. Então, aquele tempo que ela está guardadinha ali dentro das caixas, você leva, transporta, deixa em outro canto. Quando amanhece, ela já vai atrás de uma nova rota. Que a abelha, ela é estranha é o seguinte, ela vai tentar ir para um local que ela estava marcada para ir no dia anterior. Que ela faz uma rota, é como se fosse um GPS.
Então, se naquela hora ela foi lá, não tem, mas já tem vegetação, ela já pega aquela vegetação ali, já volta para a caixa, já faz uma nova rota. Teve alimento, ela vai e volta trabalhando para encher os favos de mel. Qual é o grande problema hoje do apicultor com relação à mortalidade de abelhas, à evasão de abelhas? Ocorre isso? De repente eu estou com o meu apiário todo bonitinho, arrumadinho, e de um dia para outro, ou elas saem ou morrem todas? Existe. Um grande vilão hoje é o agrotóxico. Algumas propriedades que usam o agrotóxico de uma forma mais escancarizada pode fazer com que haja essa mortalidade. Isso, às vezes, pessoas que têm criatórios próximos de plantação de cana-de-açúcar e principalmente quando fazem a questão da pulverização por avião. No caso, quando essa pulverização ela é local, rasteira, tudo, é praticamente zero a questão de mortalidade. A outra é o seguinte, é a falta de alimento, que aí é você deixar de pôr água, caso não tenha fonte de água próximo, e se realmente estiver muito seco de alimento, a questão da área. São os dois fatores. Você hoje é o diretor administrativo da Curtiço, né? Mel Curtiço. Como foi que começou? Quem teve a ideia? Foi seu pai, o avô, né? Já vem isso de uma geração. Como foi que surgiu e a ideia depois, olha, temos o mel e agora vamos explorar isso comercialmente? Tudo começou com meu pai. Meu pai, na época da faculdade, acredito que em 84, foi quando fundou a empresa. Ele fez um curso. Ele cursava agronomia, foi fazer a matéria de apicultura. Gostou, chegou, ele é de Arapiraca, chegou em Arapiraca, fez sua primeira caixa com um serrote mesmo, pegou uns pedaços de madeira e foi colocar numa terra que era do meu avô. Então daquilo ali fez uma caixa, fez duas, foi gostando, começou a colher mel e vender em repartições públicas. Passava na época em algum banco, passava numa secretaria, ia dessa forma, vendendo de garrafa em garrafa, até que a produção aumentou, a procura também aumentou e ele teve que começar a comprar de outros apicultores. Ele foi para o Piauí, saía daqui num ônibus para o Piauí e trazia mel no ônibus, já engarrafava e vendia novamente. Até que, na época, tinham muito poucos apicultores no estado de Alagoas. Eu acredito que quem começou a apicultura mesmo no estado de Alagoas tenha sido meu pai. É o precursor da apicultura no estado. Então, hoje já tem bastante apicultores, vem crescendo, a demanda vem aumentando. Se a gente olhar direitinho, cresceu também a quantidade de empresas que passaram a trabalhar com mel, ou seja, são mais compradores de mel para os apicultores. Então, quanto mais empresas, essas empresas vão precisar de mais matéria-prima e vai precisar do apicultor para que ele forneça. Hoje a empresa de vocês trabalha com o material que vocês produzem ou também adquirem de outros produtores? Hoje, 70% a gente já adquire de apicultores cadastrados com a gente na região de Alagoas, Pernambuco, Ceará, quase todo o Nordeste. E essa outra parte é produção nossa. Agora vem a grande pergunta. Quando é que eu sei que o mel é legítimo, o mel é bom? Né? Porque dizem, olha, açucarou é ruim, mas diz que mel açucarado também é um mel bom. Então, quando é que eu, como consumidor, vou comprar um produto e vou saber se aquele mel é um mel legítimo, se não é aquele mel batizado ou um mel, né, fantasma? Isso, essa pergunta, eu escuto demais essa pergunta, que é interessante, que é o seguinte, eu ainda recebo ligações hoje na empresa, eu comprei o mel do Curtiço e tal, e ele açucarou, e o pessoal lá falando, eu peço o seguinte, senhora, faça uma pesquisa, aí até, mel cristaliza, tal. Por quê? Todo mel, ele tende a cristalizar com o tempo. O frio acaba acelerando esse processo de cristalização, porque o mel ele é feito de açúcares. Agora, açúcares das flores. Então, ele vai ter a tendência de cristalizar. É tanto que a gente avisa, caso aconteça a cristalização, coloque-o em banho-maria até 45, 50 graus, que ele vai voltar ao estado líquido sem perder nenhuma propriedade. A gente pede que não coloque direto no fogo, porque aquilo ali vai quebrar, vai continuar o mel, vai dar para consumir, mas o que ele tinha de propriedade, de proteínas, né, de vitaminas, isso aí vai diminuir. É complicado a gente saber qual é o mel que é o puro, qual é o verdadeiro e o mel falso? Existe uma técnicazinha que é o seguinte, primeiro você tenta ver a questão, para quem não tem muito, no cheiro ou no sabor. Um mel falso, ele vai ter geralmente muito conservante, ou muito aquela que chamam de ácido cítrico, que é justamente para conservar, vai estar um gosto muito forte e ácido. Existe um testezinho muito fácil e barato, que é a pessoa comprar o iodo na farmácia, coloca um copo com 2 dedos de água, uma colher de mel,
e pinga 3 gotas de iodo e mexe. O iodo, em contato com um amido, que é uma das bases de falsificação de mel, vai ficar aquela mistura escura, preta. E o mel, quando é verdadeiro, ele vai se manter na cor original. O iodo não vai ter reação nenhuma e vai se manter transparente. Aí você tem como já saber se o mel é o verdadeiro ou não, né? Vocês estão na empresa O Curtiço desde 84, explorando esse serviço, e a cada vez mais essa procura está aumentando. Cada vez mais vem aumentando, porque principalmente o pessoal está procurando hoje uma alimentação mais saudável. Muita gente está saindo do açúcar, e o açúcar hoje é um vilão para a nossa saúde. Então já estão substituindo o açúcar pelo mel, para adoçar desde o suco até o café. Além de misturá-lo ali com frutas, né? Tem gente que usa mel até já em salada, eu tenho ideia, ou no próprio prato. Então, usando na cobertura, no lugar dessas outras coberturas industrializadas. Então, dessa forma é que o consumo vem aumentando. O pessoal procurando mais qualidade de vida. Ok, Gutenberg, muito obrigado por sua participação, tá? E qualquer coisa pode contar com a gente. Um bom dia para você e tudo de bom. Eu que agradeço a oportunidade e deixo um recado àqueles que têm curiosidade da atividade. Pesquisa um pouco, vai na internet, pesquisa sobre a atividade. Depois disso, tirou alguma dúvida, vai numa associação mais próxima, procura alguém que cria aí próximo. Vai um dia colher, vai um dia lá, acompanha a pessoa e aí vê se encanta pela atividade, que vale a pena. E ainda tem as capacitações, né, proporcionadas. Procura o posto do Sebrae e até mesmo também o Senar, né, a FAEL, o Senar também, eles oferecem esse apoio técnico também na produção da apicultura. Isso, muito município já dá esse apoio e quando não dá, ele está em parceria com o Sebrae, com o Senar, com o FAEL, com todos esses outros órgãos que vai lhe dar esse apoio. Ok, então, muito obrigado, Gutenberg. Conversei com o Gutenberg Fonseca, ele que é apicultor e diretor administrativo do Mel O Curtiço. Como eu mencionei, olha, foi uma solicitação do seu Mário Ataíde, ele que é agricultor do município de Novo Lino e que, olha, eu tenho a minha plantação, estou querendo diversificar. Como é que eu faço então, para colocar aí, criar abelha? E aí ele fez essa solicitação, tá aí o Gutenberg informando para o seu Mário, tá? O Mário que é lá no município de Novo Lino. Ele que mandou um WhatsApp pra gente. Você também pode sugerir, tá? Entrevistas para cá. Você manda um WhatsApp para o nosso número 999214266 e a gente aí vai programar e passar para você essa informação, tá certo? Vem aí o repórter CBN. CBN Agro. Apresentação: Marcos Vasconcelos. CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Na sua rádio CBN em 104,5 até as 10 da manhã tem o programa CBN Agro. E lembrando também que você pode escutar o programa na internet, acessando o site cbnmaceió.com.br. Vai lá no player. E que você também pode escutar o programa na íntegra, acessando o site cbnmaceió.com.br. Vai lá em vídeos e procura o programa CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro, ouvindo o CBN Agro, todo sábado, das 9 às 10 da manhã. Você, inclusive, pode mandar sugestões de entrevistas, tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro.
Com 3.200 produtores de leite organizados em 6 cooperativas que operam no estado e produzem cerca de 400 mil litros, que semanalmente são distribuídos para a população em vulnerabilidade social, em média de 4 litros semanais para cada família cadastrada, oferecendo alimentação para idosos, gestantes, crianças de até 6 anos e pessoas que têm renda mensal de meio salário mínimo, ajudando inclusive a diminuir o índice de mortalidade infantil. O governo do estado renovou o programa de aquisição de alimentos na modalidade leite. Com a renovação do programa, que além de combater a fome nos 102 municípios alagoanos, também incentiva os produtores rurais. O programa estimula a criação de 500 empregos diretos e mais de 1.500 empregos indiretos, fazendo com que o homem do campo seja estimulado a produzir e ter renda para cuidar de sua família em sua terra, sem precisar ir procurar o sustento de sua família em outros locais, evitando assim o êxodo rural. Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, os preços dos fertilizantes dispararam em todo o mundo. O Brasil é um país agrícola, importa mais de 80% dos fertilizantes utilizados no agronegócio. Por isso, como forma de diminuir a dependência do fertilizante importado, o governo federal pretende elaborar uma política para ampliação da produção nacional de fertilizantes agrícolas. Para que isso aconteça, um grupo de trabalho interministerial foi instituído para discutir o tema. O grupo de trabalho terá 120 dias para produzir um rascunho do Plano Nacional de Fertilizantes para ser apresentado ao presidente da República. Representantes dos Ministérios da Economia, Infraestrutura, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Minas e Energia, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente, Embrapa, entre outros, fazem parte do projeto. Uma das iniciativas em estudo é a liberação da exploração das reservas de potássio na Amazônia e os recursos minerais em terras indígenas. CBN Agro. E desde o início do mês de outubro, a adesão ao regulamento do Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, o RENAGRO, passou a ser obrigatório. O porte do documento é exigido quando tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas estiverem transitando em via pública, isto é, fora da propriedade rural. O RENAGRO foi instituído pelo Decreto Federal número 11.014, de 29 de março de 2022, a fim de complementar o dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê o registro único para tratores e máquinas agrícolas sem ônus em cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O registro é obrigatório para os maquinários fabricados a partir de 2016 e opcional para os fabricados antes de 2016. A responsabilidade pelo registro é do proprietário e o primeiro passo é a realização do cadastro no aplicativo IDEAGRO, no qual devem ser informados dados como nome, CPF, endereço e e-mail e também telefone. Com o cadastro efetuado, o produtor deve buscar uma agência ou concessionária autorizada com os documentos do proprietário e a nota fiscal do bem, para que a autorizada proceda à análise dos documentos originais e, verificando que a documentação está em ordem, realize o registro. É importante ressaltar que o proprietário vai obter o registro de forma gratuita, sem emplacamento e nem licenciamento anual. O documento do RENAGRO pode ser apresentado em meio físico ou digital e tem validade em todo o território nacional. Se o trator ou outra máquina agrícola transitar em via pública sem o registro e em desacordo com as normas do CONTRAN, sofrerá as medidas administrativas aplicadas aos veículos que transitam sem o certificado de registro de licenciamento de veículos. As informações e detalhes relativos ao RENAGRO podem ser acessadas no site idagro.com.br, que é o sistema aplicativo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desenvolvido pelo Instituto CNA, para o registro oficial de propriedade de tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas.
E a produção brasileira de frango no terceiro trimestre de 2022 apontou que foram abatidos 1,550 bilhão de frangos. Isso representa um aumento de 3,14% sobre o mesmo período no ano passado. Já a carne resultante desses abates totalizou 3.729.000 toneladas de carne, volume pouco mais de 2% superior aos registrados no trimestre anterior e o mesmo trimestre do ano passado. Ocasiões em que a produção ficou pouco acima dos 3.647.000 toneladas. De acordo com os dados coletados pelo IBGE, houve um aumento de peso de carne com menos cabeças abatidas. E até o final do mês, continua a campanha de vacinação contra a febre aftosa. A meta é vacinar cerca de 500.000 animais, entre bovinos e bubalinos, com idade até 2 anos. Após a vacinação, o criador tem até o dia 15 de dezembro para fazer a declaração junto à ADEAL. Para estimular a vacinação, técnicos da ADEAL vão acompanhar as vacinações assistidas em propriedades rurais estratégicas do estado. O índice mínimo de cobertura vacinal preconizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é de 90%. Caso não faça a vacinação ou a declaração, o criador fica impossibilitado de retirar a guia de trânsito animal, a GTA, e sem a GTA, ele fica impedido de circular ou comercializar os animais, além de estar sujeito ao pagamento de multa. Alagoas hoje está como zona livre de febre aftosa com vacinação. CBN Agro. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou que o governo mexicano vai comprar carne suína brasileira. A abertura desse mercado vai intensificar o comércio bilateral entre os dois países. Para os produtores de suínos é uma perspectiva muito boa, pois abre espaço para a venda do produto ao mercado externo. Já para o mercado interno, a oferta em menor quantidade pode fazer com que os preços continuem na mesma situação ou possa até aumentar, uma vez que o produto que ia ser oferecido no mercado interno será agora exportado. Com a abertura do mercado mexicano para a carne suína brasileira, o Brasil chegou a 48 novos mercados abertos para os produtos agropecuários em 2022. Após o surgimento de casos de influenza aviária altamente patogênica em aves na Colômbia, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento emitiu um alerta sobre os cuidados para o cumprimento das medidas de prevenção que vêm sendo adotadas e reforçadas no Brasil. De acordo com a nota emitida pelo Ministério, a influenza aviária é uma doença exótica no Brasil e sua prevenção é responsabilidade de todos os atores envolvidos na cadeia de produção, requerendo esforço conjunto entre os órgãos públicos e o setor produtivo, a fim de salvaguardar a saúde pública e a sanidade do plantel avícola nacional e mitigar os impactos socioeconômicos de uma eventual ocorrência da doença. O novo plano reforça a importância da notificação imediata aos serviços veterinários estaduais por qualquer cidadão de aves domésticas e silvestres com sinais respiratórios nervosos ou com alta mortalidade indispensável para a detecção rápida da influenza aviária. E o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que inclusive é o chefe da delegação brasileira na 27ª Conferência Climática das Nações Unidas, disse que o Brasil está marcando presença com alguns desafios pela frente. É necessário ir em busca de financiamento para a criação de uma nova economia verde, entender adaptações a serem feitas e como lidar com perdas e danos na produção. O ministro disse ainda que, mesmo diante dos desafios, o Brasil já é exemplo na produção sustentável. Nesse sentido, ele valorizou o trabalho desenvolvido pelos agricultores do país. Para isso, o ministro tomou como exemplo a mais recente projeção da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, que indica a produção recorde de grãos em 2023, com estimativa de 313 milhões de toneladas.
O ministro Joaquim Leite disse ainda que a agricultura brasileira é a agricultura convencional mais regenerativa do mundo. Quando você bate recorde de produção, significa que o produtor cuidou bem do seu solo, fixou carbono, reestruturou o seu solo, cuidou da sua água, cuidou da sua nascente. E isso não ocorre em outros países que são produtores de alimentos onde seus agricultores estão exaurindo os seus solos. CBN Agro. E o projeto de lei 2658 de 2022, que proíbe a marcação a ferro quente em animais de produção, enquadrando a prática como crime de abuso e maus-tratos. Pelo texto, os infratores estarão sujeitos à pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A proposta em análise na Câmara dos Deputados insere dispositivo na Lei de Crimes Ambientais e revoga a Lei 4.714 de 65, que trata da marcação a ferro candente. Segundo o projeto, a regulamentação e a fiscalização da futura lei caberá ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E de acordo com o deputado Célio Studart, autor da proposta, a marcação de animais pode ser substituída por outras formas de marcação que causem menos ou nenhuma dor. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Constituição e Justiça e também de Cidadania. CBN Agro. O preço do leite ao produtor diminuiu 6,5% no pagamento realizado em outubro, refletindo um aumento na produção e a importação de lácteos. O preço médio nacional pago ao produtor foi de R$ 2,85 por litro, mas ainda acumula um acréscimo de 22,2% nos últimos 12 meses. A relação de troca leite-mistura piorou para o pecuarista pelo segundo mês consecutivo, mas ainda se encontra mais favorável que em outubro dos últimos 2 anos. Foram necessários 38,7 litros de leite para a aquisição de 60 quilos de mistura, contra 45,6 litros de leite observados em outubro de 2021. No varejo, o preço da cesta de lácteos apresentou um decréscimo de 2,4% em outubro, influenciado pela queda do leite UHT de 6,3%. Em 12 meses, no entanto, subiram 24,8%, ficando bem acima da inflação oficial brasileira, o IPCA, que acumulou 6,5% em 12 meses. As importações brasileiras de leite sofreram leve recuo e alcançaram o equivalente a 167 milhões de litros em outubro de 2022, uma queda de 15,5% sobre setembro de 2022. Entretanto, o aumento em relação a outubro de 2021 foi de 80,7%. As exportações apresentaram um decréscimo na comparação com setembro de 2022 e com outubro do ano passado. O volume embarcado no último mês foi de apenas 4.800.000 litros equivalentes, o menor volume mensal do ano. O saldo da balança comercial acumulada em 2022 registrou um déficit de 466 milhões de dólares, com volume equivalente de 886 milhões de litros de leite. Os preços internacionais do leite em pó integral caíram em outubro, cotado a 3.497 dólares a tonelada. O preço do leite em pó desnatado também registrou queda e fechou o mês de outubro em 3.374 dólares a tonelada. Acontece na próxima terça-feira, dia 22, na sede da Associação dos Municípios de Alagoas, a AMA, uma reunião envolvendo prefeitos, secretários de Agricultura e técnicos ligados ao setor, como também técnicos da Emater. O objetivo da reunião é orientar sobre os procedimentos gerais para a inscrição dos agricultores familiares em todo o estado no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF. Antes, era emitida a Declaração de Aptidão ao PRONAF, conhecida como DAP.
O DAP foi emitido até o último dia 31 de outubro. Assim, desde o dia 1º de novembro, só será emitido o CAF, que passa a ser a principal ferramenta do agricultor familiar para o acesso a ações de programas e políticas públicas voltadas para a geração de renda e o fortalecimento da agricultura familiar. A implementação do CAF está sendo gradativa e regionalizada, de forma a garantir que não ocorra a interrupção do acesso dos agricultores familiares às políticas públicas do governo federal. Os beneficiários que possuem DAP válida podem ficar tranquilos, pois à medida que as DAPs vigentes perderem a validade, novas inscrições serão emitidas por meio do CAF, não sendo necessário que o beneficiário se antecipe ao fim da vigência de sua DAP. Somente os agricultores que não têm DAP ativa precisam agora buscar a rede CAF. Depois disso, a inscrição no CAF terá caráter permanente e a validade do registro será renovada a cada 2 anos. A nova ferramenta trará ainda mais transparência e segurança jurídica, pois permitirá o cruzamento de dados com outras bases do governo federal. Se ocorrer alguma inconsistência, o sistema bloqueará na hora do cadastro, evitando assim possibilidade de fraude. Além disso, o CAF fará a identificação de todas as pessoas da unidade familiar, superando o limite atual de apenas 2 titulares na DAP, inclusive os menores de idade. Outro destaque é que o CAF passa a ser mais inclusivo, pois permitirá cadastrar beneficiários com renda superior a R$ 500 mil. E na última quarta-feira, dia 16, na COP27, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança no Clima, que acontece no Egito, o estande do Brasil teve a palestra do ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2007, vencedor do Prêmio Mundial de Alimentação em 2020, o professor universitário indiano Ratan Lal. Ele é especialista em ciências do solo e diretor do Centro de Gerenciamento e Sequestro de Baixo Carbono da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. A palestra teve o tema Segurança Alimentar e Paz. Segundo Lau, o exemplo da agricultura brasileira é uma história de sucesso, que o processo de conservação na agricultura brasileira foi feito de uma maneira muito apropriada. Ratan Lal falou sobre a primeira visita que fez ao Brasil em 1975 e disse que desde então tem mantido relação próxima com o país e acrescentou que testemunhou um milagre acontecendo no Brasil devido à excelência na ciência, a transformação da ciência em realidade e as boas políticas. Durante a apresentação, o Nobel da Paz falou sobre técnicas de cuidado com o manejo sustentável do solo, fertilizantes e sobre o uso racional da água. Ele lembrou que 70% de toda a água utilizada pela população mundial tem como destino a agricultura. Na avaliação do especialista, o Brasil ocupa um lugar de destaque na produção de alimentos, com alto nível científico nas questões de uso do solo e conhecimento aplicado à agricultura. A expectativa, segundo ele, é compartilhar esse conhecimento com a África. CBN Agro. Cotações da semana. E agora, vamos às cotações da semana. O milho, a saca de 60 quilos, está sendo cotada a R$ 135. O farelo de soja, saca de 50 quilos, a R$ 165. Farelo de algodão, saca de 50 quilos, R$ 115. A mamona grão, saca de 60 quilos, R$ 205. O algodão em caroço, saca com 30 quilos, R$ 76. Sementes certificadas, o quilo, R$ 20. O coco, R$ 2,10 o preço mínimo e R$ 2,30 o preço máximo. Já o boi gordo arroba está sendo cotado o preço mínimo a 300 e o preço máximo a R$ 310. A novilha para o abate arroba, preço mínimo de R$ 290, preço máximo de R$ 300. A novilha para cria arroba, preço mínimo de R$ 350, preço máximo de R$ 360. O porco arroba, preço mínimo de R$ 185, preço máximo de R$ 190. A vaca arroba, preço mínimo de R$ 290, preço máximo de R$ 300. O ovo extra, caixa com 30 dúzias, R$ 195. O frango vivo, o quilo, está sendo cotado a R$ 7. O leite, o litro, a R$ 2,35. Cotações da semana.
E agora, de acordo com o Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, IDERAL, preço dos hortigranjeiros no atacado está sendo praticado na Ceasa em Maceió é o seguinte: ovos extras branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo de R$ 195, preço máximo de R$ 200. Já o ovos grandes branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo de R$ 185, preço máximo de R$ 190. O açúcar cristal, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 101, preço máximo de R$ 102. Já o açúcar demerara, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 102, preço máximo de R$ 103. O arroz beneficiado tipo 1, longo fino, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 120, preço máximo também de R$ 120. O arroz beneficiado tipo 2, longo, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 115, preço máximo de R$ 118. A farinha de mandioca, torrada fina, saco de 50 quilos, preço mínimo de R$ 155, preço máximo de R$ 165. Já a farinha de mandioca, torrada grossa, saco de 50 quilos, preço mínimo de R$ 130, preço máximo de R$ 140. O feijão carioquinha, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 200, preço máximo também de R$ 200. Já o feijão mulatinho, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 190, preço máximo de R$ 195. O milho amarelo, fardo de 30 quilos, preço mínimo de R$ 85, preço máximo de R$ 90. Já o abacaxi pérola grande, o cento, preço mínimo de 300, preço máximo de 350. O abacaxi pérola médio, o cento, preço mínimo de 200, preço máximo de 250. O abacaxi pérola pequeno, o cento, preço mínimo de 150, preço máximo de 150. A acerola vermelha, caixa de 20 a 23 quilos, preço mínimo de 60, preço máximo também de 60. A banana da terra de primeira, o cento, preço mínimo de 120, preço máximo de 130. Já a banana da terra de segunda, o cento, preço mínimo de 90, preço máximo de 100. A banana prata de primeira, o cento, preço mínimo de 25, preço máximo de 30. A banana prata de segunda, o cento, preço mínimo de 20, preço máximo também de 20. O coco seco, o cento, preço mínimo de 220, preço máximo de 230. Já o coco verde, o cento, preço mínimo de 125, preço máximo de 130. A goiaba verde, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de 75, preço máximo também de 75. Já a goiaba madura, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de 70, preço máximo também de 70. A laranja lima grande, o cento, preço mínimo de 35, preço máximo de 40. Já a laranja peira grande, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo de 35. A manga espada, caixa com 23 a 27 quilos, preço mínimo de 40, preço máximo de 50. A manga tome, caixa de 22 a 24 quilos, preço mínimo de 60, preço máximo também de 60. O mamão Havaí, o quilo, preço mínimo de 5, preço máximo de 6. Já o mamão Formosa, o quilo, preço mínimo de 4, preço máximo de R$ 4,50. O maracujá azedo, caixa de 15 a 18 quilos, preço mínimo de 70, preço máximo de R$ 75. A melancia Red, o quilo, 80 centavos o preço mínimo e R$ 1,20 o preço máximo. A abóbora cabocla, o quilo, preço mínimo de R$ 1,75, preço máximo de R$ 2,00. Já a abóbora leite, o quilo, preço mínimo de R$ 1,75, preço máximo de R$ 2,00. A abobrinha, o quilo, preço mínimo de R$ 2,00, preço máximo de R$ 2,50. A macaxeira, caixa de 25 quilos, preço mínimo de R$ 75, preço máximo de R$ 80. Tá então os preços praticados na Ceasa em Maceió, de acordo com o levantamento feito pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o IDERAL. CBN Agro. E chegamos ao final de mais um CBN Agro, produção e apresentação de Marcos Vasconcelos. E lembrando que você pode escutar o programa também via internet acessando o nosso site cbnmaceió.com.br. Vai lá em cima no player. E para você ouvir o programa na íntegra, você também acessa o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió.
Fique sempre bem informado sobre o mundo agro, ouvindo CBN Agro, todo sábado das 9 às 10 da manhã. Inclusive, você pode mandar sugestões de entrevistas e tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro de volta no próximo sábado das 9 às 10 da manhã. Tenham todos um bom fim de semana e até lá. Tchau, tchau. CBN Agro. Apresentação: Marcos Vasconcelos.